vídeo estava programado para isso amanhã, tá? Hoje estou eu aqui fazendo essa live. E daí eu vou aproveitar então para falar do meu livro, né? Das coisas que eu estou escrevendo. Eu já publiquei 3 livros agora, eu mesma. Tá? Eu publiquei outros livros na minha vida por editoras. Mas no momento eu não estou nem pensando em editora, eu estou publicando por mim mesma, porque eu aprendi a fazer isso lá na Amazon, naquele aplicativo do Kindle, né? Que não é que seja difícil o aplicativo, tá? O aplicativo é fácil, mas diagramar um livro nunca é fácil. Ainda mais quando o texto fica fluido, né? Como o e-book é um texto fluido, que ele não tem uma formatação exata, as pessoas vão mudando e você fica meio ansiosa quando você vê que o teu livro ficou de um jeito no celular, de outro jeito para o tablet e de outro jeito para o Kindle. Enfim. Não importa, né? Importa é você conseguir publicar suas coisas. Então, como eu tenho muitos livros escritos e bem poucos diante daquilo que eu tenho escrito publicados, eu mesma estou publicando meus livros, tá? É isso que eu estou fazendo. Então, só agora em 2022 eu consegui publicar 3, né? Que é o Meu Amor Entrevado na Melancolia, que é poemas, os meus poemas bem tristes que eu tenho, os mais tristes que eu tenho, e que são bonitos, sabe, gente, né? Por ser meu, mas são bonitos. Eu tinha um blog com esse título e os poemas estavam lá. Mas eu desativei o blog, lógico, né? Eu publiquei o livro, eu revisei alguns poemas também. E tá lá o livro, tá? Por enquanto é só e-book, meus livros, porque eu vou publicá-los ainda impressão a pedido, como faz lá na Amazon. Enquanto eles só estão na Amazon, eles estarão ainda em outras plataformas, mas eu preciso tudo isso descobrindo como faz, e é difícil, e é trabalhoso, e leva muito tempo, tá? E eu tô preferindo usar o meu tempo mais para revisar os livros e publicar, né? É mais que para vender, embora, claro que eu quero vender, mas não é essa a intenção tão direta assim. Tá, então eu tenho outro livro que eu publiquei, chama-se Mata-me e Minha Voz Se Perpetuará. Esse é uma reunião de textos eróticos também. Igual. Então eu tenho alguns contos ali que eu jamais tinha publicado meus contos, tá? Tem alguns contos ali eróticos. Tem uns poemas também, eróticos também. Tudo erótico, né? Aí tem o início de um romance que eu comecei a escrever também. Início não, um trecho do romance, né? Esse eu estou escrevendo ainda também. Tem também um trecho de um livro que eu publiquei pela Record, O Garçom B, o Diário Verídico de um Amor Masoquista. Tem um trecho, esse livro eu vou republicar também. Do Respiração Boca a Boca, que é um romance-poema, né, que também ele é erótico, mas ele é romântico, assim, também. Também tem um trecho lá. Esse livro ele já não existe mais à venda por aí, tá? O Garçom B tem ainda em sebo, né? Mas esse livro não existe mais porque eu me desentendi com o meu editor, lá de Portugal. E daí ele desistiu de vender os livros, então o livro não existe mais. E por isso que eu vou publicá-lo de volta, até porque ele não foi publicado completo, foi só uma pequena parte. E eu vou publicar essa pequena parte de volta. E mais alguns poemas que daí eu tô revisando também, quer dizer, reescrevendo, né? Essas coisas assim. Mas ainda assim não será o livro completo, tá? Esse deve sair amanhã, ou depois amanhã já deve sair isso aí também. Mas aí, então, esse que eu tô escrevendo mais, assim, mais afinco, que eu tô escrevendo realmente, né? Porque os outros, eles são livros que já estão escritos, eu reviso-os e estou publicando. Esse que eu tô escrevendo, A Bêbada de Orgasmos, olha o título, então já vou falar sobre isso, do porquê, qual a idade melhor para escrever. A Bêbada de Orgasmos, ele é um caderno, é o caderno 1, da saga Lia e Seus Amantes. Então, esse que eu estou publicando agora, A Bêbada de Orgasmos, é o caderno 1, é uma novela BDSM, tá? Esse que eu publiquei primeiro é o caderno 1, parte 1. Quer dizer que só essa novelinha da saga, ela está sendo publicada em várias partes, tá? Para ficar mais curto o livro, né? Porque daí, esse primeiro livro, que eu dei o título, um título novo, que ele tinha outro título. Ele primeiro se chamava 2 Taças de Tesão, depois era 2 Taças de Paixão, porque eu queria publicar por uma editora, eu pensei, não vão aceitar a palavra tesão, né? Então vai paixão.
Depois era só Taças de Paixão e Maldade. Ah, sabe, ele teve vários títulos. E daí, antes de eu publicar, porque dele já estava escrito, né? Antes de eu publicar, eu pensei, não, eu vou mudar o título. E me veio assim esse título, A Bêbada de Orgasmos, tá? Eu até meio que me baseei nesse título. A gente vê muito aqui no Instagram, né? Tem uma moça, mas não é só ela, tá? Tem ela que vende o tal do sugador de clitóris lá. E também tem uma outra jornalista que também ela testa vibradores, sabe? Isso é vida real, não é do meu livro, tá? Ela testa vibradores e daí tem várias outras mulheres assim que falam muito de orgasmo, sexóloga e não sei o quê. Então eu comecei a perceber assim que esse assunto ele tá muito presente hoje, as mulheres falando, tá? Então me veio esse título, A Bêbada de Orgasmos, porque no fundo se trata disso, né? A minha personagem, a Lia, como eu disse, A Bêbada de Orgasmos, ele já está escrito. Ele foi escrito... Olha, ele teve uma primeira versão em 98. Ele meio que nasceu da minha experiência pessoal, daí é uma experiência pessoal. O Garçom B, o Diário Verídico de um Amor Masoquista, é uma experiência real minha, da minha vida, tá? Que eu fui escrevendo um diário enquanto eu tive aquele relacionamento. Esse diário foi publicado pela editora Record, o selo Rosa dos Tempos, em 1998. Ele aconteceu em 1994, em 98 ele foi publicado, tá? Então, depois disso, eu comecei a escrever o Duas Taças de Tesão, que agora é A Bêbada de Orgasmos. Aí ele era um romance, né? Era uma história. BDSM mas na realidade não é bem um BDSM, tá? Porque o BDSM, ele tem um contrato, né? As pessoas, eu tive depois desse Garçom B, eu tive um relacionamento BDSM, que tá nesse livro Garçom B também aconteceu, mas foi só de um dia, assim, sabe? Que eu detestei tudo aquilo, né? Não a pessoa, mas aquela experiência que era falsa, né? Era falsa, eu procurei aquele relacionamento achando que podia tapar aquele buraco, substituir aquela paixão que eu tava por aquele garçom, né? Bom, isso aí vocês vão ter que ler esse livro daí, tá? Mas enfim, daí eu escrevi esse Duas Taças de Tesão, né? Que agora se chama Bêbada de Orgasmo, mas que também mudou completamente, tá, gente? E já quando eu tava escrevendo ele, eu vi que ele ia ser uma saga, tá? Com essa personagem da Lia, né? Naquela época... Amor. Paixão. Beleza. Romance. Isabella Zanchi. Na Amazon.